Valendo! Boa noite! Falamos tá bem junto sincronizado hoje. Estamos treinando, Tá né? muito bom, Estamos tá 4 muito anos bom. fazendo o programa. Mas eu queria agradecer, né, Abel, mais uma vez. Mais uma noite juntos. A presença de todo mundo, né, Abel, que acompanha o Pod Plus, um podcast de saúde e bem-estar. O primeiro. O primeiro do O videocast, primeiro. esse formato do YouTube. A gente não pode tirar esse número 1. A gente aí tem vários, assim, É, outros videocasts que estão seguindo a linha da saúde. Eu já perdi a conta. Hoje tem Ah, muitos. tem Né? muitos. Hoje tem, a Mas gente procura Quantos que assim. eu falei que tinha outro dia. Eu sei que outro dia eu escutei é muita falar. coisa, é muita Tem mais coisa. de 300 mil ou 30 mil. Agora eu fiquei lá, acho que é 300 mil videocasts, já não de saúde, videocasts de No todas geral, as áreas, no de todos geral. os nichos. Mas em saúde eu não sei quantos tem, não. Mas a gente queria agradecer a presença de vocês, né? Sempre É. nos prestigiando às terças-feiras. Pro nosso bate-papo programado, sem roteiro, às terças-feiras, falando de alguma coisa de interesse É aquele para todos nós. bate-papo de final de tarde, né? Queria agradecer, então, a GCA, né? A O GCA nosso tá aí. patrocinador. Sem eles, a gente não estaria aqui. GCA, muito obrigado por acreditar no apoiando nosso já projeto, há por 4 apoiar o anos, nosso hein, Abel? projeto. Realmente estamos indo para, daqui a pouco, quinta temporada. Quinta temporada já do nosso E é videocast. isso aí, contamos com vocês sempre. E que vocês deem um like, curtam o nosso canal, compartilhem com seus amigos, isso é importantíssimo para o canal, para que a gente continue crescendo, desenvolvendo e podendo passar boa informação. Porque se tem uma coisa que o Pod Plus tem, É boa informação. é boa bate-papo informação. agradável e uma boa informação. uma boa né? informação e olhar a nossa biblioteca, né? Que tem, hoje é o episódio 181. 181, Então Abel. imagina que tem só pessoas assim. Eu tenho certeza Convidados que ilustres. vocês vão ver convidados ilustres e com alto conhecimento, como hoje, né, Piazzi? Hoje, Hoje Abel. temos uma convidada para lá de ilustre. Você sabe que é um programa, eu não diria diferente, mas é um programa que a gente habitualmente discute muita medicina, nós vamos escutar medicina, mas vamos discutir também o bem-estar, felicidade, alegria, Eu acho que a ciência da felicidade, né, Abel? eu acho que hoje a gente vai estar aqui falando sobre um tema que todo mundo, de certa forma, está buscando, né? E tentando encontrar, né? Vamos ver se, Que é vamos ver se a professora Lúcia vai dar alguns caminhos para nós, né? Eu- Queria agradecer, né, Abel? Professora Lúcia Barros, é um prazer ter a senhora conosco aqui hoje. Não dá para falar o currículo dela, gente, é muito grande, tem muita coisa. Ia ser Como é um programa bate-papo só de pra falar o botequim, currículo, né? a gente vai realmente precisar só de um programa para falar tudo que a Lúcia Barros já fez e continua fazendo. Muito obrigado por Muito estar conosco obrigada a aqui hoje. vocês por estar aqui. Por favor, me chame de você. Vamos falar de você, né, Abel? Ô, Lúcia, eu toda vez que eu me deparo com alguém fazendo uma pergunta, o que você vai ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? E a resposta mais frequente que eu escuto é: eu quero ser feliz. E assim, eu acho que hoje a gente tem uma busca enorme pela tal da felicidade. E eu queria saber de vocês, o que você acha quando alguém responde na vida que quer ser feliz? É possível ser feliz o tempo todo? Como é que é a felicidade? Queria que você, na sua fala, Abel. Só acrescentar- Claro, claro. Tem uma definição para felicidade? Tem uma definição científica de felicidade e eu acho que nós temos muita sorte, que nós somos a primeira geração que conta com ciência robusta, que consegue nos indicar, de fato, caminhos que são basicamente comportamentos que podem ser adotados por qualquer pessoa para construir uma vida feliz. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que assim, não adianta buscar felicidade. E eu sei que o verbo que a gente usa é esse. É verdade. Buscar, procurar, encontrar. Mas ele não é um bom verbo para felicidade, porque a gente procura o celular, que a gente não sabe direito onde a gente deixou, que é uma coisa que está fora de nós. O verbo que eu gosto para felicidade é construção, porque ele realmente depende de uma construção. É uma construção interna. Ninguém pode fazer você feliz senão você mesmo. Então, há uma questão de construção e há uma questão de autorresponsabilidade, de escolher, adotar determinados comportamentos, transformar esses comportamentos em hábitos, porque, afinal de contas, nós não somos aquilo que nós fazemos de vez em quando, né? Não adianta eu chegar no médico e dizer: nossa, estou me cuidando muito bem, uma vez por mês eu como salada e o resto do tempo eu como fast food. O médico vai rir de mim, tá certo? Porque o que nos define é aquilo que nós fazemos com constância, né? Então,
Então, transformar esses comportamentos em hábitos e entender muito bem o que é felicidade. Então, a gente não pode confundir felicidade com o estado de alegria. A alegria, ela é passageira, assim como a tristeza, assim como a frustração, assim como a raiva, assim como qualquer outra emoção. As emoções, na verdade, elas têm inclusive duração pequena. Mas eu consigo ficar com raiva muitos dias, eu fico alegre muitos dias. Claro, porque você vai realimentando a mesma emoção. Mas as emoções, elas são eventos, vamos chamar assim, né, internos, de curta duração. Então, o que é felicidade do ponto de vista de ciência? Ela junta dois aspectos que são muito importantes. O primeiro aspecto tem a ver com um bem-estar. Então, é uma experiência subjetiva, né, de que eu estou bem, está tudo ok comigo e tem um solzinho gostoso e eu estou tranquila e isto aqui é felicidade, tá ótimo. Isso é passageiro, porque daqui a pouco acontece alguma coisa, alguém chega a me dar uma notícia triste e esse bem-estar todo que eu estava sentindo já vai lá por água abaixo. Ou não precisa nem acontecer alguma coisa externa. Eu posso ter uma lembrança, então estou aqui, está tudo ótimo, e de repente vem uma lembrança de algo que não é tão bom. E isso já dá uma mexida no meu estado interno. Então, esse é um aspecto, né? De que as coisas estão bem, de que eu estou bem, de que eu estou com sentimentos, emoções positivos. O outro aspecto, e esse aspecto é passageiro, o outro aspecto que é muito interessante, porque ele não é passageiro, que é eu saber que a minha vida é boa, é significativa e vale a pena. E isso tem a ver com propósito. E isso é aquilo que consegue nos manter, ou seja, eu posso estar triste e me saber feliz. Eu posso estar frustrada com determinada situação específica, mas me saber uma pessoa feliz. Que interessante isso. Né? Porque é engraçado isso, né? Buscar a felicidade em outra pessoa, como de uma forma até meio comum, né? Hoje Claro. Menos do que já foi, era algo que se falava muito, né? Então, eu não sei, eu tenho comigo que a felicidade é algo que está dentro e não fora de cada um de nós, né? Mas uma coisa que eu vejo hoje é que todo mundo, se você... Como a vida hoje se baseia muito nas redes sociais, Sim. todo mundo tem aquela vida de comercial de margarina nas redes sociais. Todo mundo... Ninguém mostra um mau resultado, um momento triste, né? Na maioria das vezes, todo mundo sorrindo, feliz, família unida, aquela coisa bacana. E o que você acha dessa influência das redes sociais, nessa busca incessante em estar bem, ser feliz, tem que estar na forma, tem que estar na academia, porque a mulher desenvolve muitos papéis e realmente eu acho que essa pressão em cima da mulher é muito maior do que em cima do sexo masculino. O que você acha disso? Então, a gente tem que pensar em algumas coisas quando fala nas redes sociais, né? Eu não gosto de vilanizar nenhum tipo de tecnologia, porque a tecnologia ela é neutra. O uso que nós fazemos dela, não. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, né? Então, o mesmo avião que eu uso para ir fazer um mestrado na Inglaterra é a tecnologia que eu posso soltar uma bomba na cabeça do vizinho. É verdade. Tá certo? As redes sociais hoje, elas são... As empresas, né, que são donas delas, de fato se utilizam de recursos que são recursos questionáveis, do que a gente sabe hoje em termos de estudos que estão aí aparecendo, e que eu acredito, inclusive, que vão ser revistos ao longo do tempo, conforme as pessoas vão entendendo um pouco melhor. Mas eu gosto muito da questão da autorresponsabilidade, porque eu acho que se a gente transfere a nossa vida para que alguma instituição dê conta dela, você está numa situação difícil, né?
Isso não tira o nosso papel como cidadão de exigir que as instituições melhorem, de existir leis melhores, tudo isso. Mas eu acho que a gente não fica esperando, a gente faz a nossa parte. O fazer a nossa parte é começar por entender que numa rede social você está sempre comparando o seu bastidor com o palco do outro. Porque da minha vida eu sei inteira. Eu sei todas as coisas boas e sei todas as coisas desafiadoras e difíceis dela. Mas da rede social do outro, eu só sei aquilo que o outro quiser me mostrar. E, em geral, o que as pessoas querem mostrar são as coisas melhores. O que é natural do ser humano também, né? A gente vai sair de casa, a gente tenta se arrumar, a gente tenta pôr uma roupa em ordem, a gente tenta pentear o cabelo, ou seja, a gente tenta se apresentar da melhor maneira possível. É o mesmo ali na rede social. A questão toda é que o ser humano ele sempre achou que a grama do vizinho é mais verde. Sempre. O problema das redes é que você passa não mais a achar que a grama do vizinho é mais verde, mas a ver que a grama do vizinho é mais verde. Você vê. Então tá tudo bem na sua vida. Você tá lá almoçando com a sua família, tá tudo em paz, e de repente você descobre que todos os seus amigos estão juntos, reunidos num lugar, e que você não foi chamado. E aquele momento que estava perfeitamente bom na sua vida, ele de repente é invadido por uma informação que você nem teria em outros momentos, tá certo? E que pode não significar coisa nenhuma. Eles podem ter se encontrado por acaso, alguém esqueceu de te chamar, não é nada contra você, mas a gente já vai fazer milhares de conjecturas aqui, né, de por que isso, por que aquilo, porque nós temos, o cérebro tem, e isso tem a ver com a forma que a nossa espécie se desenvolveu, né? A nossa espécie é o Homo sapiens, e ela evoluiu de uma determinada forma. O nosso cérebro evoluiu com um viés negativo. Do ponto de vista de sobrevivência da espécie, o viés negativo faz todo sentido, já vou explicar por quê, mas do ponto de vista do bem-estar do indivíduo, ele é muito ruim. Então, por que do ponto de vista de sobrevivência da espécie ele é bom? Porque, veja, é melhor para o cérebro se a gente está passeando numa floresta e a gente vê alguma coisa comprida se mexendo. É melhor que o cérebro assuma que aquilo é uma cobra, que é um predador natural do ser humano, e que dê um pulo e saia correndo, e depois olhe de novo e veja que, nossa, era só um galho, um cipó, e dê risada. Tá certo? Porque se fosse ao contrário, se ele assumisse, é um cipó, não é nada, olha que engraçadinho, e vai lá, e é uma cobra, não vai sobreviver. Interessante. Certo? Quer dizer, o negativo do cérebro, ele é positivo em relação à sobrevivência. Sobrevivência da espécie. Mas do sobrevivência da espécie. Mas bem-estar do indivíduo, não. E a questão é, nós temos um cérebro muito antigo, que ele foi selecionado para um outro ambiente. E que foi jogado, de repente, num ambiente completamente novo, que tem outras demandas, para as quais as respostas automáticas dele não são necessariamente as melhores. Interessante demais isso. A gente acaba... Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que não sei a resposta, mas assim... Gostei muito quando você falou para nós que nada é construir a felicidade, não buscar, não achar, isso. É construir. Uma vez que eu saiba que eu tenho que construir a minha felicidade para estar feliz ou para ficar feliz, eu não sei como seria o melhor jeito de conjugar isso, todo mundo consegue construir a sua felicidade ou você consegue perceber em algum indivíduo, algum paciente, que não, aquele paciente ele vai ser um eterno infeliz, eu não sei se é assim se eu posso dizer. Ou seja, a construção da felicidade é uma coisa que se nós aprendermos como fazer isso, todos nós conseguimos
ser feliz ou construir a felicidade ou não? Aquele indivíduo é impossível, ele nunca vai ser feliz. Se nós estivermos falando de pessoas sãs... Sim, assim, do ponto de vista psiquiátrico, Exato, mental. exato. Sim. Sim? Sim, todos Interessante. conseguimos. Com uma observação importante, que tem a ver com questão financeira. Alguns estudos a respeito da ciência da felicidade, eles se debruçam sobre a questão do dinheiro, porque nós vivemos em sociedades que, se você não tem dinheiro, por exemplo, para se alimentar, se você não tem dinheiro para ir a um médico, para levar seu filho que está precisando de um médico num médico, como é que você vai ser feliz? Né? Se você não tem o básico, se você não tem acesso à educação, se você não tem acesso à saúde, se você não tem acesso às coisas básicas que são necessárias para que a gente possa funcionar com um mínimo de dignidade e de tranquilidade. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que existe um mínimo necessário ali, em termos financeiros mesmo, para que as pessoas possam, de fato, ter segurança física, segurança psicológica, para daí construírem a felicidade. Esse valor, ele não é um valor alto, ele é um valor pequeno, ele é um valor razoável ali. Esses estudos são todos feitos nos Estados Unidos, né? Tudo feito em dólar. Mas tem uma outra coisa interessante que é, durante muito tempo, e a maioria das pessoas continua, inclusive, repetindo essa informação, mas ela já foi revista, então, durante muito tempo, também se disse o seguinte, que haveria também um teto financeiro, que a partir de X dinheiros, vamos dizer assim, Sim. X dinheiros ao ano, é pior. Quanto mais você colocasse ali, não faria diferença nenhuma. Esses estudos foram revistos por um pesquisador que eu gosto muito, que é o Matt Killingsworth. E ele era ligado à Universidade de Harvard, hoje ele está com a UPenn, que é a Universidade da Pensilvânia. Mas o Matt começou a rever esses estudos e ele notou o seguinte, que na verdade não tem esse teto, não. A questão não é o quanto de dinheiro, mas é o que você faz com o dinheiro. O que você compra com o dinheiro. Porque o que vai ficando muito claro dentro dos estudos de felicidade é que comprar coisas, claro que é muito bom você ter sua casa, você ter as coisas que vão te trazer conforto, segurança para você e para sua família. Mas outras coisas, assim, mais um relógio espetacular, mais um carro maravilhoso, mais um não sei o quê. Isso, de fato, vai trazer uma alegria momentânea ali, porque você queria, Sim. mas na sequência, você já tem tudo aquilo, entendeu? O que vai fazer uma diferença gigantesca é quando você começa a colocar o seu dinheiro para comprar tempo e para comprar experiência. Aí você pode, de fato, ir aumentando muito a felicidade. Porque, veja, se você tem condições, por exemplo, de não precisar ficar fazendo trabalhos que sejam trabalhos repetitivos e chatos, e que você vai delegar isso para uma máquina ou que alguém vai fazer isso ali por você, e isso vai liberar tempo para você ficar com a sua família, para você levar sua filha, seu filho à praia, para vocês juntos fazerem uma viagem maravilhosa, isso é dinheiro que compra. Então, quando você sabe o que comprar com o dinheiro, ter mais dinheiro pode te ajudar, sim, a ser mais feliz. Interessante. Uma coisa que a gente observa hoje é a ansiedade das pessoas, no geral, mas essa ansiedade dessa busca. O que você tem para nos dizer com relação a essa ansiedade? Que eu acho que é um grande mal da atualidade, né?
Viu, Abel? Ela tá falando uma coisa que você acabou de falar também, que era uma frase que a gente escutava muito sobre ansiedade, que era assim: dinheiro não traz felicidade, manda comprar, manda comprar. Essa era uma frase que, para ser muito honesto, é a primeira vez que eu vejo ela sendo contradita. Não sei se essa palavra existe, eu queria agora, mas é a primeira vez. Habitualmente, a gente uma vez até falou sobre isso. Lembra que a gente até discutiu sobre isso uma vez? E eu tenho a sensação que é uma verdade isso. Que, não o que você falou, mas essa frase que se fala. O meu questionamento a você, buscando essa ansiedade, que eu acho que realmente a gente tem uma cultura no Brasil, e não só no Brasil, mas assim, que só felicidade se consegue através do dinheiro, e as pessoas cada vez mais estão trabalhando mais, cada vez mais estão atrás do dinheiro, e esquecendo do resto. Aí eu te pergunto, a felicidade traz... Eu não tenho certeza absoluta disso que você falou. Mas uma pessoa sem dinheiro, ela não consegue ser feliz, então é isso. Do ponto de vista daquela construção, o dinheiro é um ponto importante para a construção dessa felicidade. O dinheiro é um ponto importante quando ele significa acesso a coisas... experiências. Não, a coisas básicas, Entendo. tá bom? Acesso à comida. Não dá para uma pessoa com fome ser feliz. Entendi. Não tem como. Eu me lembro de uma frase, por exemplo, que eu nunca mais esqueci, de um desses moços que faz entrega de comida. Sim, tipo do iFood, aqueles que são né? motoboys, que ele dizia o que seguinte, nos ajudaram muito, hein? Ele dizia o seguinte, ele estava chorando, né, falando isso, ele dizendo, você não sabe o que é a dor de você estar com fome carregando comida nas costas para entregar para alguém. Então, assim, como é que uma criatura dessa, como é que nós vamos falar de felicidade? Eu entendo Tá plenamente. certo? Com uma pessoa que está passando fome, com uma pessoa que não tem onde dormir. Aí a gente pode ir para aquela coisa... que a gente vê na rua, das pessoas que moram na rua, da criança pedindo coisas aos carros, pulando, sorrindo. Então, que é aquilo? Eu acho que a gente não pode romantizar a pobreza. Entendo isso. Sabe? Não dá para romantizar a pobreza. E aqui eu acho que a gente tem... Né, uma das minhas formações é em sociologia. Eu digo que eu sou uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal, mas com um olhar fundamental para a sociedade. Eu escolhi trabalhar com desenvolvimento pessoal porque eu acredito que só pessoas mais felizes, mais saudáveis, mais solidárias vão ser capazes de construir sociedades mais felizes, mais saudáveis, mais solidárias. E as nossas sociedades, elas estão profundamente adoecidas. E aí a gente fala na questão da ansiedade. Então, assim, a gente não pode... tudo isso que eu estou falando para você é dentro da definição científica de felicidade. Claro, tá claro, bom? Claro. Então, a gente não pode confundir um sorriso que uma pessoa está lhe dando com a pessoa estar feliz. Eu posso estar te dando um sorriso maravilhoso e estar quebrada por dentro, né? E acho, inclusive, que assim vai ser bom o dia que todos nós também entendermos que a nossa felicidade maior mesmo, ela vai acontecer quando nenhum de nós mais estiver passando fome, nenhum de nós mais não tiver uma casa decente para viver. Porque, veja, por mais que eu trabalhe na construção da minha felicidade, eu moro num bairro excelente aqui em São Paulo, mas se eu ponho o meu pé na rua e eu vou caminhar e vem uma criança me pedir esmola e eu vejo uma pessoa né, numa situação difícil, isso me entristece. Então, se a gente está falando que a felicidade ela é uma construção de duas coisas, eu tenho que estar ali me sentindo bem, né? Emoções positivas e a questão de eu me saber com uma vida boa, significativa, que vale a pena, na hora que eu tenho esses encontros com outras pessoas que estão em profundo sofrimento, isso me faz sofrer. É coletivo, né? Não é só individual. Tá certo? Isso afeta a minha felicidade, né? Uma outra coisa interessantíssima é que assim a ONU ela faz há alguns anos, ela tem um relatório de felicidade.
que é um relatório preparado, inclusive, por economistas. Mas que são economistas que têm um entendimento da economia como algo que seja exatamente para promover o bem maior e não para promover desigualdade, né, entre as pessoas. E esses relatórios da ONU, eles são lançados anualmente, e o que eles deixam muito claro é que, por exemplo, países nos quais a população tem uma dificuldade para confiar uns nos outros e para confiar nas instituições, são países com populações menos felizes do que aqueles onde você consegue confiar no seu vizinho e acreditar que, pelo menos na maior parte do tempo, o governo, a polícia, a universidade, o hospital, qualquer que seja a instituição com a qual você tem que entrar em contato, tem o seu bem como interesse e não fazer algo de errado. Nós fomos perdendo isso, né? Na sociedade brasileira, a sensação que a gente foi perdendo. Não sei se é uma verdade. Muito. Fomos perdendo. Assim, você falou de vizinho, eu lembro quando eu era jovem, criança, nós conhecíamos todos os nossos vizinhos. Hoje a gente sabe quem mora, mas não tem intimidade nenhuma. Então, a gente perdendo essas relações humanas. É super importante esse ponto que você traz, porque uma das coisas, né, eu falei de comportamento, que fundamentalmente construção de felicidade depende de adoção de comportamentos. Um comportamento que a gente sabe que é absolutamente fundamental é aquele da construção de relações que sejam saudáveis, de apoio, significativas, né? Principalmente as nossas relações de intimidade, é claro, mas todas as nossas relações, né? Se eu vou a um poupa-tempo, tá certo? E eu sou bem tratada naquela interação que eu tenho ali, isso é um facilitador da minha vida e, portanto, um facilitador da minha felicidade, não é? Se os nossos encontros uns com os outros são encontros muito difíceis, muito agressivos e pouco gentis, isso dificulta a felicidade. E uma coisa que nos faz muito perder a gentileza é pressa. Na pressa, a gente mal vê o outro. E, de novo, isso tem inclusive uma questão física, né? Porque se você está com pressa, você tem um objetivo específico, até a sua visão narrows, fica mais estreita. De fato, assim, você começa a não ter tanta visão periférica. A gente está falando de físico, não só de aquele meu objetivo, não só uma linguagem figurativa, mas é uma linguagem do que acontece fisicamente mesmo. Você entra no modo predador, né? O modo predador, ele só vê a presa, porque ele precisa conseguir pegar aquilo ali para atingir o objetivo dele, que é a sobrevivência. Então, a pressa, ela tira de nós muito a gentileza, a capacidade de olharmos uns para os outros, notarmos a existência uns dos outros e até nos fazermos uma pergunta que eu acho que todos temos que nos fazer todo dia, que é assim, como é que eu facilito a vida das pessoas que cruzam comigo hoje? Porque, gente, de verdade, as pessoas ficam procurando propósito. Propósito é construção também. E eu digo com muita segurança que todos nós temos o mesmo propósito. O nosso propósito aqui é ajudar-nos uns aos outros. Como nós vamos fazer isso vai ser de maneiras muito diferentes, né? Então, tem aqui os que escolheram ser médicos. Sim. E exercem isso por meio da medicina. Tem os que escolheram ser professores e exercem isso por meio de transmissão de conhecimento. Tem aqueles que vão escolher dedicar-se integralmente à sua família e criar os seus filhos da melhor maneira possível. Mas, ou seja,
Quando você tira, eu digo, isso aqui é o nível da estratégia. Interessante. Vai para o nível mais profundo. O que todos estamos fazendo? Ajudando uns aos outros. Quando nós ajudamos uns aos outros, nós somos mais felizes. O cérebro está wired, ele está programado para ser feliz quando nós contribuímos com os outros. E o maior problema que eu vejo hoje, e que você colocou aqui, é a questão do individualismo. A gente vem de algumas décadas, ou séculos até, de uma narrativa de individualismo. Eu primeiro, meu. E isso não traz felicidade para ninguém. Isso traz muita infelicidade, isso leva a muita ansiedade, isso leva à depressão, isso leva, no limite, ao suicídio. Porque Homo sapiens é um ser social. Então, esse cérebro está programado para ser feliz na colaboração por uma questão de sobrevivência da espécie. É interessante isso, Lúcia. O Abel falou uma coisa e outro dia eu estava pensando nisso. A gente hoje vive numa sociedade, não sei se acho que foi o Abel assim que falou, vive numa sociedade, eu tenho a sensação, você me corrija, o Abel me corrija também, eu tenho uma sensação que o americano, ele assumiu uma sociedade onde tem perdedores e ganhadores. A sociedade, ela tem dois tipos de pessoas, os perdedores e os ganhadores. No Brasil era uma coisa, a sensação que eu tinha era uma coisa mais misturada. A gente não tinha aquela obrigatoriedade sempre do sucesso, de vencer, de ganhar dinheiro. Tinha aquele cara que veio para a vida para ficar ali morando com o pai e com a mãe o resto da vida, sendo que a gente não chamava de perdedor, chamava assim, escolha de vida. Uhum. O americano não encara esse como uma escolha de vida, encara esse como um loser, como um perdedor. Uhum. E o Brasil está mais ou menos começando nessa vibe. Todo mundo quer ser ganhador, ninguém quer ser perdedor mais. E assim, você tem que ter obrigatoriedade na sua vida de ser bem-sucedido, de ser bonito, de ser tudo. Todo mundo quer ser isso, só que infelizmente não é possível para todo mundo. Quer dizer, não sei se não é possível para todo mundo, mas a sensação que eu tenho é que não seja possível para todo mundo. A minha pergunta é, uma sociedade que cobra dinheiro, cobra felicidade, cobra que você seja bem-sucedido, já está implícito o dinheiro. Quer dizer, hoje em dia você pode ter um professor universitário que é professor, doutor, especialização, só que a universidade pública paga não sei o X. Exato. Ele é um cara muito bem formado, que vários alunos o admiram, só que ele não tem dinheiro. O filho dele vai escolher a escola pública, sendo ele um baita professor. Como é que funciona isso? Quer dizer, nós vamos ter um monte de infeliz, então, no Brasil, criado por questões econômicas. Eu não sei se eu consigo explicitar o que eu gostaria. Mas me preocupa isso, porque assim, se uma força motriz tão grande da felicidade é o dinheiro, o nosso país ele é um formador de insatisfeitos, de deprimidos, Então, eu acho que é uma... Não sei, Abel, se você acha disso. Não. Queria que você... Entendi. Mas você acha que é por aí, ou não? Não, eu acho assim, a coisa do dinheiro ela é importante realmente por tudo que a Lúcia falou. Muito bem colocou. É de importância capital? É de importância capital, Lúcia? Então, de novo, Casamento. se nós estamos falando de sobrevivência, ela é de importância capital, mas vamos lembrar o que eu disse. O que os estudos nos mostram, tudo que eu estou falando é baseado em estudos. É baseado em estudo, né? A gente gosta, né? Exato. Eu não estou falando de coisa aqui que eu ache. Sabemos que, e isso também é importante, né? Deixar claro, a ciência, ela não é dona de todas as respostas, porque ela é uma construção contínua também. Então, veja, eu mesma citei um estudo, né? Durante muito tempo se achou que tinha um teto para dinheiro, e hoje esses estudos estão sendo revistos, estão vendo que não é assim. Então, o que eu falo é daqueles estudos que a gente tem, do que tem de mais atual hoje, que não significa que não possa ser revisto amanhã. A tal da ciência transitória, das verdades transitórias. Exato, né? Mas que são coisas que quando você para pensar, elas fazem muito sentido.
né? E que a gente consegue ver na nossa própria vida. Eu gosto de falar que eu trabalho com ciência e consciência. Interessante. Né? Que é aquilo que a ciência nos traz, mas também aquilo que a minha experiência, que a experiência que eu vejo, eu tenho hoje mais de 17 mil alunos, aquilo que a experiência dos meus alunos me mostra, né? De pessoas que são comprometidas com a construção do quê? Quem estuda comigo vem estudar para fazer o quê? Fundamentalmente para viver melhor, para construir uma consciência melhor que permita escolhas melhores e respostas melhores aos desafios da vida. Aí vem um dos livros que mais marcou a minha vida, falando em consciência, chama-se O Poder do Agora. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. O que a gente observa é que as pessoas, ou ela está vivendo de um passado que não vai voltar, ou ela está aqui pensando no que ela vai fazer amanhã, mas não está curtindo esse momento, né? É muito comum, e a gente se pega fazendo isso. Claro. Você estar presente em todos os momentos da sua vida é muito difícil, é um treino diário, né? O que você tem para nos dizer com relação a isso? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a capacidade do cérebro de não estar no aqui e no agora é uma conquista cognitiva muito importante da espécie. É a sua capacidade de projetar, imaginar o que não existe, que tirou a nossa espécie das cavernas e que vai nos levar a todas as próximas conquistas. Então, a primeira coisa é que a gente não pode achar que é possível estar o tempo inteiro no aqui e no agora. E eu sou especializada em mindfulness e no Brasil eu sou uma das pioneiras no ensino do mindfulness, que é atenção plena. Atenção plena é o quê? Ao momento presente. Né? Atenção plena é isso. Posso tá só certo? abrir um parênteses? Claro. Para quem está nos assistindo, às vezes pode ter gente que não tem muito conhecimento sobre Claro. mindfulness. Essa definição, o que vem a ser. Sim, então, mindfulness é uma consciência que surge quando você está intencionalmente presente no aqui e no agora, sem julgamento. Então, é uma definição bastante específica. Essa é a definição do professor Jon Kabat-Zinn, professor emérito de medicina da Universidade de Massachusetts, e a pessoa que conseguiu abrir a porta da universidade para os estudos de mindfulness, em 1979. Tem a ver com Médico, meditação? Não. Tem a ver com meditação também, mas só para a gente contextualizar, e já que a gente está falando também com muitos médicos, o Kabat-Zinn é médico e ele tem um treino pessoal de yoga e de budismo, e ele tinha uma prática de meditação. Não era possível, nos anos 60, nos anos 70, se falar em meditação dentro das grandes universidades americanas. Daniel Goleman, que é psicólogo e foi a pessoa que tornou popular o conceito de inteligência emocional, quando ele foi fazer, quando ele estava em Harvard, ele foi conversar com o tutor dele e ele queria fazer estudos de meditação. O tutor dele fechou a porta e disse: Goleman, você nunca mais vai falar essa palavra aqui dentro, porque você pode ser um cientista brilhante, você é um cara super inteligente, mas você não vai começar com coisa esotérica aqui dentro, porque a visão era essa, era de coisa esotérica, tá certo? Aí, o Kabat-Zinn, ele viu uma possibilidade de trazer um protocolo para uma área da medicina que até hoje é super mal resolvida, a medicina ocidental, que é o quê? O controle da dor crônica. Quem tem dor crônica, a gente não tem um remédio para dar para a pessoa que vai resolver a questão dela. E quem convive com dor crônica sabe que isso pode levar à depressão, porque, puxa vida, é uma vida de sofrimento, tá certo? Então, o que o Kabat-Zinn fez? Ele fez uma proposta para a Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts para desenvolver um protocolo que ele chamou de MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, a redução do estresse baseada em mindfulness. E pegou pessoas que tinham dor crônica,
Porque a faculdade de medicina não tinha outra coisa para oferecer para essa, antes era assim para ele. Cara, quer saber? Tenta. Tenho que fazer mesmo, vamos testar. E é muito engraçado quando ele fala sobre isso, porque ele diz, eu peguei uma palavra que todo mundo entende que é estresse. Redução do estresse interessa para todo mundo. E eu peguei uma palavra que ninguém sabia o que era, mindfulness. Porque no MIT, o MIT é a parte ali da tecnologia da mesma universidade, né? Que é a Universidade de Massachusetts. Porque a Universidade de Massachusetts adora a palavra difícil. Então eu botei um nome com uma palavra que ninguém entendia e um negócio que todo mundo queria. E me deixaram começar a fazer. E o que acontece depois que ele começa a fazer esses estudos? Então isso a gente está falando de 1979. As pessoas que passam pelo protocolo, todas elas começam a dizer que estão melhores. Uma parte delas diz que está melhor, de fato, porque a dor crônica diminuiu. Então, dor é uma coisa que, como que o médico mede, né? Ele pede para você de 1 a 10, quanto que está a sua dor, né? É isso. E as pessoas diziam, minha dor era 7 e agora minha dor está 5 ou está 3. Então, minha dor diminuiu. Legal. Uma outra parte dizia assim, a minha dor não diminuiu. Mas diminuiu, melhorou a forma como eu me relaciono com a minha dor. E por isso eu estou vivendo melhor. Eu estou com mais bem-estar do que eu estava antes. Então, é assim que o mindfulness entra na universidade. Por um protocolo desenvolvido por um médico. Interessante isso. Né? E aí você me diz assim, é meditação? Também. Por que eu digo também? Porque quando a gente fala é meditação, o que em geral vai aparecer na cabeça das pessoas é um monge de olho fechado, com uma roupa enrolada nele, sentado lá fazendo om. Tá certo? É verdade. Mindfulness tem sim uma parte de meditação formal. Ou seja, que você vai se sentar, ficar em silêncio e vai meditar. E aí tem uma série de protocolos diferentes ali que você pode fazer. Mas isso é a meditação formal. Só que ele também tem o que para mim é o grande pulo do gato. Para quem, como eu e como vocês, não escolheu ser monge no Tibete. Não quero. Não é essa a minha escolha de vida. Tá certo? Eu escolhi ser professora, ser autora do grupo Companhia das Letras, eu escolhi ser mãe, ser casada, eu escolhi ser empresária, e eu estou muito feliz assim. Só que eu quero poder fazer uso desses conhecimentos que hoje têm uma base científica absolutamente bem estabelecida, do bem que faz pra gente, e eu quero usar tudo isso na minha vida. Ótimo. Mindfulness tem, além dos exercícios formais, os exercícios informais, que pegam todo este conhecimento aqui e a gente vai costurando isso na rotina das pessoas, no dia a dia delas. Quer dizer que, então, não precisa fazer a parte formal? Não, não quer dizer isso. Porque a parte formal, gente, meditação vai ser, e a gente ainda vai ver isso, se Deus quiser, tão óbvio para as pessoas quanto escovar os dentes e tomar banho. Porque não passa pela cabeça de ninguém dizer assim, hoje eu trabalhei muito, não deu tempo de tomar banho nem de escovar os dentes. Não importa o quanto você trabalhe, não importa o que tenha sido o seu dia, você vai tomar banho, você vai escovar os dentes, porque é higiene básica mínima do corpo físico. Acontece que ninguém está fazendo higiene básica mínima da mente e das emoções. E a conta disso está aí. E agora a gente entra na ansiedade que você perguntou anteriormente. A ansiedade cresce no mundo inteiro, em níveis assustadores, atinge pessoas cada vez mais jovens, estamos falando de adolescentes e de crianças, e vai continuar aumentando. E dentro desse cenário, que é um cenário de pandemia mesmo, porque pega o mundo inteiro, eu digo, né, antes da pandemia do Covid, já tinha uma pandemia de saúde mental.
que é a pandemia da ansiedade e da depressão. Só que não se falava nisso. O Covid veio e foi, e a pandemia de saúde mental só piorou. Porque depois da pandemia do Covid, ela deu um salto, essa outra, né? E aí, esta ansiedade que está em níveis altíssimos do mundo todo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, nós somos o país mais ansioso do mundo num mundo altamente ansioso. Por quê? Tem o porquê do Brasil ser esse país mais ansioso do mundo? Não tem. Eu desconheço algum estudo que diga assim, causa e consequência. Tá. Mas a gente tem vários estudos que mostram correlação Entendi. entre diversos aspectos, né? Então, por exemplo, o fato de nós termos isso que você falou, a gente não tem o vizinho, a gente tem dificuldade de confiar nas nossas instituições. Sim. Isso é motivo de ansiedade. Você andar na rua e ter preocupação se alguém vai levar o seu relógio, se alguém vai sequestrar você, se alguém vai pegar o seu celular e fazer um estrago em tudo, isso é um peso. Isso é um criador de ansiedade. É difícil você não saber se você vai ser demitido daqui a pouco, porque a economia do país parece que está sempre na corda bamba. Então, tem diversas coisas aí que são complicadores, né? O Brasil é também um dos maiores, se não o maior, não vou afirmar o maior, porque agora me bateu uma dúvida, mas certamente um dos maiores, consumidores de redes sociais. E nós sabemos que o mau uso de redes sociais é uma causa importantíssima de ansiedade. Então, veja, eu estou falando de aspectos completamente diferentes aqui. Eu estou falando de segurança, eu estou falando de economia, eu estou falando de uso de rede social. Quer dizer, mas todas estas coisas são contribuintes, né? Por isso que eu falo em correlações. As correlações a gente sabe que existem. Ô, Lúcia, me chamou a atenção. Interessante. Que eu não podia deixar de perguntar para você. Você falou 17 mil alunos. E aí, que entre aspas, a motivação desses alunos a virar para ser seu aluno Sim. é melhorar o estilo de vida. Você me falou uma palavra que me perdeu. Tipo, construindo felicidade, de uma coisa simplificando. Qual que é a faixa etária da maioria dos seus alunos? Tipo, tem criança que já está aprendendo a construir. Você dá aula para criança, por exemplo, construir felicidade ali desde os, 10 anos. Ou alguém que ficou, entre aspas, não feliz, mais uma vez, entre aspas, durante 50 anos, 60 anos, e quer procurar construir a felicidade agora, aos 60 anos. A maioria dos meus alunos nem é uma questão de felicidade, né? Tá. As pessoas chegam a mim, em geral, por dor. Quais as dores delas? Ansiedade crônica, já fez de tudo, muitos já foram procurar remédio, etc. Não consegue, né? Então as pessoas chegam muito para mim por causa de ansiedade, porque estão sentindo um vazio na vida, não conseguem mais ter um propósito, não sabem mais o que estão fazendo, né? Estão perdidas, muitas dizem assim, estou perdido. Chegam muito para mim por causa de procrastinação. E a procrastinação... Isso é uma doença também do mundo, eu acho. Não então, sei. A procrastinação, muita gente acha, né, que é falta de motivação, que é falta de saber gerenciar tempo. A definição correta da palavra procrastinação, ela é uma falha geral no sistema de autorregulação emocional. A pessoa procrastina porque ela não consegue lidar com o desconforto emocional que a tarefa que ela precisaria fazer causa nela. Isso dói, né? Isso dói tremendamente, isso acaba com a autoestima, acaba. A pessoa perde completamente o senso de autoeficácia, que é você saber que você conta com você, é uma coisa importantíssima. Quando isso está perdido, é muito sério. Então, as pessoas chegam muito para mim por esses motivos.
né? Ou por dor, ou porque elas querem melhorar alguma coisa. Quero melhorar a minha produtividade, quero viver mais feliz, quero estar mais presente, quero ter mais consciência, quero fazer melhores escolhas. Então é por esses motivos que as pessoas... E a falta de foco? Já vou falar na falta de foco. Super, também. Chegam muito para mim por causa de falta de foco, né? Mas só respondendo sobre faixa etária. Eu tenho alunos no digital de 20 e poucos a 80 e muitos, que é uma coisa maravilhosa. Sim, sim. Porque o que significa que, assim, quem vem comigo é a pessoa que tem em si a vontade de aprender. Eu digo que são os lifelong learners. Independente de se eles estão com 20 anos ou de se eles estão com 80, eles são lifelong learners. Né? Ou seja, são pessoas interessadas em aprender para sempre. E é o que a sociedade atual nos pede, inclusive. Quem não souber cultivar este gosto, e é um gosto mesmo, porque você tem que gostar do processo. Você fica com o olho só lá na linha de chegada, o processo pode ser muito sofrido. Então você tem que aprender a gostar do processo. Né? A sociedade hoje nos pede isso cada vez mais. Pensa no Alvin Toffler, lá nos anos 70, né? Foi o maior futurista daqueles anos, né? E que ele disse uma frase que foi espetacular, né? Que ele disse, olha, o analfabeto do século XXI não vai ser o cara que não sabe ler e escrever, mas é o cara que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E é exatamente isso. É o que o século XXI nos pede. E aí você trouxe um ponto fundamental que é foco. A falta de foco hoje, ela é um desafio gigantesco para todas as instituições humanas. Quando eu falo de todas as instituições humanas, eu estou falando de um hospital, estou falando de uma universidade, estou falando de uma escola, estou falando do governo, estou falando da multinacional, estou falando de uma família. E o que está havendo conosco? Né? Está vendo o que a gente está fazendo. Cérebro é super bom naquilo que ele é treinado. O cérebro é plástico, ou seja, ele aprende com aquilo que você repete, né? Então, se você repete ficar pulando de uma coisa para outra, o seu cérebro vai ficar cada vez melhor nisso. E ele vai ficar cada vez pior em capacidade de escolher no que focar e manter o foco ali. E hoje nós estamos, como sociedade, fazendo um grande treinamento para ficar pulando de uma coisa para outra. E, inclusive, nós compramos uma falácia, que eu não sei de onde veio, que é a ideia de multitarefa. Homo sapiens não faz multitarefa, gente. É interessante, tá na moda agora, né? Ele é influencer, ele é médico, ele é teatrólogo, é DJ, Mas veja, se ele for cada uma dessas coisas num momento, tá tudo certo. O problema é a criatura achar que, ao mesmo tempo, ela consegue estar na reunião, estar respondendo ao celular, estar com alguém falando aqui uma outra coisa para ela. Por que não? Porque eu sou multitarefa, eu dou conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, o cérebro ele é excelente em fração de segundos, mudar o foco de uma coisa para outra. A ponto de você acreditar que você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Só que você não está. Você está, desliga o foco daqui, liga aqui, desliga daqui, liga aqui. Fazer isso para o cérebro antes. O cérebro é um órgão de altíssimo consumo energético, né? Ele equivale a cerca aí de 2% do peso corporal e ele usa cerca de 20% a 30% da energia do corpo. Então, ele tem um altíssimo consumo energético. O que ele tenta fazer? Ele, para não ter esse altíssimo consumo energético, ele tenta automatizar coisas o máximo que ele pode. Mas na hora que a gente fica nesta brincadeira de multitarefa, de ficar mudando o foco de um lado para o outro, isso é de altíssimo consumo energético. Isso leva
o cérebro à exaustão. E aí é a hora que você passa tomando milhares de decisões ao longo do seu dia, mudando o foco de um lado para o outro, e aí, de repente, chega ali uma decisão super que seria simples, que seria boba, e que você toma errado. Só que pensa num médico, por exemplo, se esse momento de exaustão vem para ele na hora que Então, é a mais importante. Uma decisão importante. Ou o advogado, ou o professor, ou quem quer que seja. Ou você no seu relacionamento e que você toma a decisão errada. Então, Lúcia, multitarefa não foi o que eu falei. Multitarefa é no mesmo tempo você está fazendo várias coisas. Ao mesmo tempo. O que está meio, não sei se a palavra, mas tem meio hypado aí na moda, criança estudar com podcast, com iPad aqui, com música ambiente ou fone de ouvido e fazendo lição de casa. Isso é uma coisa muito frequente. A música, dependendo da música, até é possível. Tá. Por exemplo, alguns tipos de música clássica, alguns tipos de música que são trilhas Tipo lounge, que elas assim. passam despercebidas. Tá. Se isso tiver letra, já não dá. Entendo. Né? Se tiver lyrics, Tem que ser instrumental. já não tem como. Tá certo? Então, tem algumas coisas que a gente consegue. Por exemplo, você consegue dirigir Ouvindo o rádio. ouvindo Conversando. o rádio, conversando. Você consegue. Você está fazendo duas coisas, né? Mas você não consegue dirigir e assistir um filme. E é uma coisa interessante porque os carros hoje eles têm computadores de bordo. Sim. E muitas vezes nesses computadores de bordo estão imagens também. Isso não dá para fazer. E alguma coisa está perdendo. Alguma coisa você está perdendo. A hora que você pôs o olhinho ali, você está perdendo o que está acontecendo aqui. E é nesse segundo que pode aparecer uma criança vindo atrás de uma bola. E você vai passar por cima. Entendi. É muito interessante isso. Eu vou levar o puxão da minha mulher de orelha. Porque eu vivo fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não, mas é Não interessante faça porque isso. você está basicamente treinando seu cérebro para emburrecer. Você está de verdade. Interessante Você isso. está treinando seu cérebro para emburrecer. E um dado triste, né, desde que começaram os testes de QI no mundo, em média, de geração para geração, o que se via era um aumento do QI. Por um motivo muito óbvio, né? Nós somos uma espécie que consegue fazer transmissão de conhecimento. Então, é aquela ideia, né? Eu vi mais longe porque eu estava apoiado no ombro dos gigantes. Sim, tá certo? Interessante isso. Pela primeira vez, e, de novo, gente, estamos falando de média. Claro. Né? Pela primeira vez, isso, na média, a geração atual é mais burra do que a geração anterior. Isso é muito triste. Inclusive. Você falou de multitarefas, eu fiquei pensando assim, é uma prática que eu vejo também quando eu vou casa de família, assim, na casa de alguns parentes, familiares, e durante, sei lá, o almoço, ou o jantar, tá almoçando, jantando do celular do lado. Ou vendo televisão. Vendo TV e jogando joguinho no celular, vendo filme. Isso é multitarefa. Total. Isso total, né? Total. Isso é emburrecedor. Isso é emborrecedor. Isso, se for feito na hora da alimentação, tira você do estado que você precisa estar para ouvir o seu corpo. Portanto, você não vai receber a mensagem de saciedade que o seu corpo envia naturalmente para você, mas que se você está perdido no celular, né, ou na televisão, essa mensagem não virá no momento certo. Então você leva, por exemplo, a problemas de obesidade, né? Parece brincadeira, mas assim, está aumentando o problema de intestino, porque as pessoas têm ficado no banheiro com o celular. Sabidamente os quadros hemorroidários aumentam com o tempo aumentado, né? A gente tem discutido isso com médicos que já nos visitaram aqui. Então veja. É maluco isso. É uma coisa. A gente está falando de algo muito sério, né? E de algo que entrou na nossa vida. Essa é a questão das revoluções atuais. Elas chegam e elas se espalham muito rapidamente,
né? E é isso também que as pessoas não entendem da IA. Quem diz que a IA é mais uma revolução tecnológica. Não, não. Ela vai mudar tudo de uma maneira que ninguém está preparado para ver, porque vai ser muito, muito, muito rápido. Não, eu tinha falando, tava falando com a minha esposa, com a Cris, ela vai estar nos assistindo. Várias das coisas que nós fazíamos enquanto nós estávamos dirigindo, hoje quem está fazendo é o carro. Sim. Então, assim, você está dirigindo, o carro breca para você porque está vindo outro carro. Você está dirigindo, ele diminui a velocidade porque do carro. Você muda de faixa, ele não quer mudar de faixa. Quer dizer, ele tá te segurando, ele tá fazendo para você. E a gente está perdendo isso. Nós que aprendemos a dirigir sem essa tecnologia, a gente consegue pegar um carro sem tecnologia e dirige. Provavelmente a geração atual, que vai aprender a dirigir Não nessa sabe tecnologia... dirigir câmbio manual. Não sabe dirigir câmbio manual, não sabe dar ré sem a câmera, não sabe, se não tiver a luzinha amarela, a vermelha, a roxa, não sabe. Quer dizer, isso é um desaprender. Eu não sei se eu soube expressar. Então, eu acho que algumas coisas... Celular, ninguém mais lembra o número de ninguém. Qual é o número do Abel? Não sei Com decorar. certeza, Coloca ninguém Abel. sabe. Ninguém sabe eu o sabia número de decorar o ninguém. nome. Hoje ninguém mais sabe. É verdade. Ele está desaprendendo, não sei. Tudo É bem. verdade. É maluco isso, de um ponto de vista da ciência. É desafiador, né, pensar em tudo isso, mas eu acho que se você acessa a informação de uma outra forma, talvez ainda esteja ok, desde que a gente não perca a nossa capacidade de raciocínio e de análise. E essa é que me preocupa, porque essa, de fato, está sendo perdida pela falta de foco. Então, no que eu trabalho? Né? Um dos pilares do meu trabalho é educação da atenção. Educação da atenção. William James, que é considerado o pai da psicologia nos Estados Unidos, no século XIX, ele escreveu que uma educação da atenção seria a educação por excelência. Só que nós não temos como fazer isso. Por quê? Porque no século XIX, nos Estados Unidos, não se conhecia como fazer. Na verdade, no Ocidente, não se conhecia como fazer. E essa epidemia de TDAH que está todo mundo com... Então, hoje a gente sabe que o mindfulness, ele é capaz de educar a atenção. Ele é capaz de educar a atenção. Então, por isso, né, mindfulness está na base do meu trabalho e é com ele, através dele, que eu faço uma educação da atenção das pessoas. E depois, o trabalho com mentalidade de crescimento, ou seja, uma outra coisa que está sendo perdida. As pessoas acham que é possível ter recompensa sem esforço. As pessoas esperam recompensa sem esforço, cada vez mais. Cada vez mais. É uma coisa impressionante. E, de novo, tem a ver com uma série de novidades que estão aí, que são capazes de nos oferecer, eu brinco que são shots de dopamina. São shots de dopamina que vêm sem nenhum esforço. Bom, se o cérebro consegue shot de dopamina sem esforço, para que ele vai fazer esforço? Para quê? Para conseguir. Ele não vai querer fazer mesmo. Então, você tem um monte de gente que separou recompensa de esforço. E isso é grave. Isso é grave. Porque não há nada de verdadeiramente valioso na nossa vida que venha sem esforço. Não tem. Gente, para pensar faz esforço. Para analisar faz esforço. Para tomada de decisão minimamente responsável, há esforço envolvido. Né? Sim. E trabalho com a questão da regulação das emoções. E aí você fez uma pergunta super interessante, que é essa questão do aumento do diagnóstico de TDAH. Né? Vamos falar do aumento de diagnósticos, tá certo? E aí é uma questão. É porque nós estamos sendo capazes de reconhecer melhor e, portanto, diagnosticar, o que é excelente. Sim. Ou, de fato, há alguma coisa acontecendo que nós estamos tendo mais TDAH. De novo, não conheço. Ou estão fazendo muitos diagnósticos que não tenham fundamentação suficiente para que seja realmente efetivo. Talvez também.
Erro diagnóstico. Então. Isso. Erros, né, de diagnóstico, talvez. Como autista também. hoje, né? O Sim. espectro autismo aumentou de 0 a Aumentou B, muito. todo mundo virou autista, assim, de um jeito absurdo. Então, essas são questões importantes para serem Discutidas, né? pensadas, para serem discutidas, inclusive para o meio médico, né? Pensar, porque assim, isso aqui que eu estou diagnosticando, é isso aqui? Aí entra a indústria farmacêutica por trás, com baita de um Forçando uma lobby de medicação. Então, essas coisas quando entra a questão erária, a questão econômica, que está fomentando, complexo. né? Porque é uma coisa que a gente observa, né? Quer dizer, pelo menos no meio médico. Né? Sim. A gente observa que essa geração mais atual, de a médicos. Z, não tem paciência de colher uma história, de conversar. E passa a sensação como Imediatista, né? isso, uma geração que cresceu olhando uma tela trancada no quarto, uma geração que dificilmente sentou com a família para jantar todo mundo junto, para bater uma conversa. Hoje não teve aquele amigo que batia na sua porta e ia lá brincar com você, né? É televisão, esse convívio. Eu acho que esse isolamento social imposto às crianças hoje, infelizmente, porque está perigoso brincar na rua, porque realmente as escolas hoje transformam as crianças em pequenos executivos com uma agenda enorme. Eu acho que tudo isso realmente tem dado esse reflexo e que tem gerado todo esse problema, porque realmente está demais, né? Posso te falar uma coisa, meu amigo? Nós estamos 1h05, doutor. 1h05 Mas agora que o papo está ficando bom. 1h05. E eu vou falar que as respostas delas foram as respostas mais, assim, impressionantes, que a gente vai escutando e o tempo passou numa velocidade que a gente não... É aquele convidado que precisa vir voltar outras vezes. Tem tanta coisa pra gente aprender. N vezes. Queria agradecer. Eu vou fazer aquela pergunta? Não, eu preciso fazer uma observação aqui. Nessa 1h05, se teve uma coisa que me chamou a atenção, é que quando você fala, o teu olho brilha, né? Eu amo esse assunto. Teu olho brilha. E o teu sorriso transmite isso. Eu amo esse assunto. Realmente é fantástico. Eu fui estudar felicidade porque eu me perguntei, e aqui vai lá no início da conversa, quando eu fiquei grávida das minhas filhas, sou mãe de gêmeas, eu me perguntei o que eu mais quero para esses dois seres humanos. E para mim a resposta foi muito óbvia. Eu quero que elas sejam felizes. E como eu amo estudar, eu disse, bom, eu vou ver como construir essas o que as universidades têm a respeito disso. Para me dizer. E foi assim que eu comecei a estudar a ciência da felicidade. E aí eu descobri que, na verdade, a ciência da felicidade é a ciência do desenvolvimento do potencial humano. E é isso que eu amo. Nós vamos encerrar potencial com essa frase. Uma pessoa consegue ser feliz sem gostar do que faz? Profissionalmente falando? É mais desafiador, mas aí a gente pode usar de alguns artifícios para encontrar formas de ela ver, por exemplo, significado naquilo que ela faz. Perfeito. Ver um objetivo específico. Porque, veja, a gente não faz alguma coisa só por prazer. A gente também faz por significado. Por que a gente se sacrifica por um filho? Sim. Por significado. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe, ela pode não ter prazer naquilo ali que ela faz, mas ela pode encontrar um significado para aquilo. E aquilo vai tornar o dia dela mais leve para fazer aquilo ali. Mas é claro que é mais desafiador. É claro que se você gostar, fica mais fácil. Luz, a gente sempre termina o nosso podcast Pode Plus fazendo uma pergunta para os convidados, que é assim, qual é o seu hobby? O que você faz para se distrair? O que você gosta de fazer? Eu estudo. Eu sabia que você ia falar. Eu amo. Gente, se eu tenho tempo, eu vou ler. E eu vou ler coisas relacionadas à minha área de atuação. Eu amo. E mais, eu tenho pressa. Eu acho que o mundo está bastante complicado. Não acho, ele de fato está. A gente pode um outro dia conversar a respeito do mundo bunny, que é uma definição importante para entender o mundo de hoje. Mas ele vai complicar mais. E vai ser rápido. E isso vai exigir das pessoas uma resiliência tremenda e uma mudança
de nível de consciência tremenda. Porque, como dizia o Einstein, você não resolve um problema a partir do mesmo nível de consciência que você criou o problema. E eu tenho pressa porque eu quero um mundo melhor para as minhas filhas, para os filhos de quem está nos ouvindo, porque eu também entendo o seguinte: todos os filhos são nossos. Sim. Vamos Parabéns. terminar com esta frase para a gente não falar mais nada. Isso Queria acabou. só agradecer. Agradecer, Muito Lúcia, obrigado, pela Lúcia. presença. Agradecer vocês Fantástico. pela audiência. Agradecer o Eu Renan já tô. pela técnica. Eu fico E- aqui pensando assim. A gente não sabe nada. Pessoal, muito obrigado. Gente, Até obrigado. terça-feira que vem. Se Se Deus Deus quiser. quiser, estaremos Ele juntos. é de querer, né? Terça, dia 12 E vai ficar de aqui o novembro. gancho. A doutora Lúcia vai voltar. Vai voltar. Convite feito, Lúcia. Muito Tá obrigado. ótimo, Viu? tá Obrigado, ótimo o convite. Aceito e o pessoal me segue lá no meu Instagram, que é @LúciaCBarros. A Lúcia E Cebarro. você também tem no YouTube um canal. Tem o né? canal Lúcia Barros também no YouTube e o Instagram, que é o @LúciaCBarros, os dois. Maravilha. Perfeito. Tchau, pessoal. Até terça. Tchau, até Tchau, terça. Renan. Obrigado, Renan. Obrigado, Renan. É o Renan aí que tá hoje ao vivo.